Você já se perguntou o que acontece quando o sol se põe e as sombras tomam conta dos cemitérios ao redor do mundo? Neste vídeo, você vai conhecer 5 histórias reais de cemitérios assombrados, onde lendas e fantasmas se misturam em um cenário de mistério e terror, do Brasil à Europa, até os Estados Unidos. Se você já sentiu aquele frio na espinha só de ouvir histórias de assombrações ou tem curiosidade sobre o desconhecido, prepare-se para enfrentar os espíritos inquietos que não encontraram descanso. Venha descobrir o que realmente acontece nos cemitérios mais assombrados do mundo. Bem-vindos ao canal Eventos Perturbadores. História 1. A mulher que chorava entre as tumbas. Meu nome é Alcides e quero compartilhar algo que aconteceu comigo em 2005. Durante alguns anos, trabalhei como vigia em um cemitério no estado de Minas Gerais. Nosso município tinha 2 cemitérios, e eu trabalhava no mais antigo. O que vou contar aconteceu nos primeiros meses que estive lá. Comecei a trabalhar lá porque meu pai era o responsável por cuidar do cemitério, mas em certas ocasiões ele me pedia para cobrir seu turno noturno. As tarefas eram fáceis, e na maior parte do tempo, não acontecia muita coisa diferente. Nessa ocasião, lembro-me de estar sentado em uma cadeira perto da entrada. Não tínhamos nenhuma sala ou escritório improvisado, apenas um assento de madeira para descansar após as rondas. Isso era melhor que nada. Ao longe, comecei a perceber um som. A princípio, pensei que era o vento ou talvez um animal, mas, prestando mais atenção, percebi que soava como se alguém estivesse chorando. Achei que estava imaginando coisas, mas o som persistia. O primeiro pensamento que me veio à mente foram as histórias do meu avô, aquelas que falavam de sons estranhos no cemitério. Levantei-me da cadeira, peguei minha lanterna e comecei a caminhar. O choro me levou à seção mais antiga da propriedade, onde as lápides estavam cobertas de musgo e as inscrições mal podiam ser lidas. Entre as sombras das árvores, vi uma mulher caminhando lentamente. Ela usava um conjunto de roupas comuns, parecido com o que minha avó usava anos atrás para estar em casa. Seu cabelo escuro caía solto sobre os ombros. A segui a uma certa distância, sem fazer barulho. Suponho que ela já tivesse notado minha presença, já que minha lanterna estava acesa. Algo que me pareceu estranho foi que a mulher se movia entre as tumbas como se estivesse caminhando sobre elas. Para mim, era difícil avançar pelos caminhos estreitos ao redor. Finalmente, ela parou em frente a uma lápide e se ajoelhou. Duvidei muito em me aproximar, mas precisava dizer a ela que não podia estar ali. Esperei que ela parasse de chorar, mas a mulher continuava. Seus lamentos eram tristes e ecoavam ao redor, causando medo. Aproximei-me lentamente e falei com naturalidade, tentando não assustá-la. "Senhora, está tudo bem?" Perguntei. Ela levantou o rosto e pude ver seus olhos cheios de lágrimas. A luz da minha lanterna se refletia em seu olhar de uma maneira peculiar. O que mais me chamou a atenção foi o quão jovem ela era, talvez da minha idade. Eu tinha 25 anos na época. "Estou procurando a tumba do meu marido", disse ela. Isso me surpreendeu. Não me passou pela cabeça que ela fosse casada e muito menos que seu marido estivesse enterrado ali. Olhei a lápide mais uma vez. Não reconheci o nome inscrito. "Precisa de ajuda com algo?" Perguntei novamente. Ela balançou a cabeça e continuou chorando. Não entendia como ela havia entrado ali. Não acreditava que ela tivesse saltado o muro que cercava o local e também não poderia ter sido pela porta principal, já que eu estive lá o tempo todo. Minha respiração acelerou. Comecei a pensar que talvez não se tratasse de uma pessoa viva. Olhei para ela durante alguns segundos e seu choro soava muito triste. Pouco depois, decidi voltar para a entrada principal. Mesmo à distância, podia ouvir seu choro até que, pouco a pouco, desapareceu. Quando fiz minha segunda ronda da noite, ela não estava em lugar algum. Era como se a terra tivesse engolido. Havia algo que não estava certo, mas não queria nem pensar nisso. Me repeti a noite toda que era apenas uma mulher chorando por seu esposo falecido, mas sabia que isso não era verdade. O que vi, não estava vivo, eu tinha quase certeza disso.
Quando a luz da manhã começou a iluminar os arredores, fui ao lugar onde aquela mulher havia se ajoelhado. Olhei o nome gravado na lápide, Rômulo Martins. Havia algo estranho nas datas. Segundo a lápide, ele havia morrido há quase 40 anos. Isso era impossível, então a mulher não poderia ser sua esposa. Quando voltei para casa, perguntei ao meu avô sobre o nome do falecido. Ele conhecia mais sobre as pessoas enterradas lá e sabia quem era Rômulo. Era um conhecido dele na cidade e, infelizmente, faleceu muito jovem. Aconteceu algo muito estranho ontem, disse eu, nervoso. Encontrei sua esposa chorando. Meu pai me olhou confuso. Conte-lhe tudo o que havia acontecido, como aquela mulher estava sobre a lápide de seu esposo. Isso não é possível, disse meu pai. Sua esposa morreu poucos meses depois dele. Esperava uma resposta assim e, de qualquer forma, ainda me surpreendeu. Naquela tarde, meu pai me mostrou onde estava a tumba dela. A primeira coisa que chamou minha atenção foi que estava afastada do marido. Meu pai explicou que havia vários rumores sobre sua história. Dizia-se que a família de Rômulo não gostava da jovem e, por isso, quando ela morreu, não permitiram que fosse enterrada perto de seu marido. Lembrei-me da maneira como ela chorava. Vi uma tristeza envolver o rosto de meu pai. Parecia desanimado. Foram um casal muito querido, disse ele. Mas os sogros foram muito cruéis com ela. Todos sabíamos que Rômulo teria se importado com ela. Confessou que estava surpreso com o que havia acontecido. Acreditou em mim porque sabia que era impossível eu inventar uma história tão precisa. Saber que, após tantos anos, aquela mulher ainda procurava por Rômulo me impressionou. Meu pai me contou que também lhe aconteceu algo semelhante muitos anos atrás, quando ele começou a cuidar do local. Era uma noite fria de inverno, a lanterna que ele carregava mal iluminava alguns metros ao seu redor, deixando o restante do cemitério em total escuridão. Ao longe, viu uma sombra se mover. A figura estava lá, se deslocava lentamente. Era um homem alto, vestido completamente de preto. Sua silhueta se destacava contra a luz da noite. Ele o observou caminhar com passos firmes, sem pressa, como se soubesse exatamente aonde ia. Meu pai sabia que não se tratava de uma pessoa. Soube disso pela maneira como se movia. Havia algo diferente em sua forma de caminhar. Ele o viu várias vezes, mas nunca o interrompeu. Sempre aparecia na mesma hora, por volta da meia-noite, e se detinha em frente a uma tumba no fundo. Mesmo à distância, podia vê-lo. Tinha curiosidade para saber a quem aquele homem visitava, mas quando se aproximou, sua surpresa foi que a lápide não tinha nome. Na verdade, parecia abandonada há anos. Tentou investigar, mas o único que soube foi que era uma das mais antigas do cemitério. Não havia registro de a quem poderia pertencer. De um dia para o outro, o homem desapareceu e não voltou a aparecer. Meu pai até se acostumou com ele, mas nunca mais o viu. O mesmo aconteceu com aquela mulher que chorava por seu marido, simplesmente desapareceu. Nas vezes em que tive que cobrir meu pai, ficava tenso, pensando que talvez ouviria o choro novamente, mas isso não voltou a acontecer. Nas outras vezes que estive no cemitério, não aconteceu mais nada. Poderia-se dizer que a noite transcorreu tranquila, com um leve barulho estranho de vez em quando, mas nada tão relevante quanto o que vi naquela ocasião. A história daquela mulher me tocou muito. Sempre que fazia a ronda e passava por sua tumba, me benzia. História 2. O fantasma do soldado no cemitério de Stow, Kansas. O cemitério de Stow, localizado em Kansas, é amplamente conhecido como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Sua reputação sinistra é alimentada por histórias de aparições sobrenaturais e eventos inexplicáveis que desafiam a lógica. Entre essas histórias, a mais perturbadora é a do soldado confederado que, segundo relatos, aparece e desaparece misteriosamente entre as lápides desmoronadas e os monumentos cobertos de musgo. Os visitantes do cemitério frequentemente descrevem uma sensação indescritível de pavor e estranheza. Testemunhas afirmam ouvir passos pesados ecoando no silêncio da noite, acompanhados de sussurros que parecem se perder no vento.
Às vezes, o som é tão real e intenso que os visitantes se veem à beira do desespero, tentando localizar a origem dos sons sem sucesso. Algumas pessoas, aterrorizadas, relataram ter visto o fantasma do soldado marchando à noite, com seu uniforme em frangalhos, os botões enferrujados e rasgados, e um olhar vazio de dor e sofrimento. A lenda diz que, em noites de lua cheia, quando a luz prateada ilumina o cemitério de maneira sobrenatural, o soldado confederado se aproxima dos visitantes. Ele estende a mão, como se implorasse por ajuda. Seu rosto uma máscara de tristeza e desespero. Aqueles que tiveram a coragem de enfrentar a escuridão do cemitério à noite relatam sentir uma presença gelada ao seu lado, como se uma sombra invisível estivesse a poucos centímetros de distância. Algumas testemunhas afirmam ter sido tocadas por mãos etéreas, que deixam uma sensação de frio cortante que persiste mesmo depois de saírem do local. Histórias ainda mais assustadoras emergem dos relatos de pessoas, que ao tentarem escapar do cemitério, descobrem que seus veículos não ligam, como se uma força invisível estivesse impedindo sua saída. O soldado, com seu olhar de sofrimento eterno, parece estar conectado ao lugar de maneira profunda e inquietante. A lenda local conta que o soldado está condenado a vagar pelo cemitério até encontrar seu verdadeiro túmulo, um local de descanso que nunca foi devidamente marcado. Sem uma sepultura identificável, ele permanece perdido entre o mundo dos vivos e mortos, forçado a uma eternidade de sofrimento. O cemitério de Stu tem o poder de transformar uma simples visita em um encontro com o desconhecido. Muitos que tentaram desmentir as histórias encontraram suas próprias experiências inexplicáveis, retornando com relatos que só aumentaram o mistério em torno do lugar. As sombras das árvores parecem se esticar e contorcer à medida que a noite avança, e o vento parece carregar os murmúrios de um passado sombrio. E você, teria coragem de visitar o cemitério de Stu em uma noite de lua cheia, e enfrentar o olhar angustiado do soldado confederado? Estaria disposto a encarar o frio e a escuridão para tentar descobrir se as histórias são verdadeiras ou meras lendas urbanas? O cemitério espera, com suas lápides esquecidas e seus segredos enterrados, para revelar se você tem o que é preciso para enfrentar o terror que se esconde em cada sombra. À medida que você se afasta do cemitério de Stu, ainda perturbado pelas visões e sensações do lugar, é interessante lembrar que o mistério e o sobrenatural não se limitam a Kansas. A viagem para a próxima história leva-nos a outro cemitério assombrado, onde o passado também se entrelaça com o presente de maneira inquietante. No cemitério de Bachelor's Grove, em Illinois, outra aura de mistério e assombro aguarda aqueles que se atrevem a explorar seus limites. História 3. Cemitério de Bachelor's Grove. A história de Mary Buffy. O cemitério de Bachelor's Grove, localizado em Illinois, é amplamente conhecido por sua intensa atividade paranormal. Este cemitério, muitas vezes descrito como um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, é cercado por uma aura de mistério e terror. Desde relatos de aparições a fenômenos inexplicáveis, como mudanças bruscas na temperatura e movimentos inexplicáveis, o cemitério tem atraído tanto investigadores do paranormal quanto curiosos em busca de experiências sobrenaturais. O ambiente sombrio e o estado de deterioração das lápides contribuem para a sensação de inquietação que permeia o local. A história de Mary Buffy é uma das mais assustadoras associadas ao cemitério de Bachelor's Grove. Segundo a lenda, Mary foi assassinada e enterrada lá em circunstâncias misteriosas e brutais. Os detalhes sobre seu assassinato variam, mas muitos relatos concordam que sua morte foi marcada por traição e injustiça. A imagem dela, vestida de branco, flutuando entre as árvores, é um dos aspectos mais perturbadores dessa história. O vestido branco, que em vida era símbolo de pureza, agora é um manto de dor e luto eterno, tornando sua aparição ainda mais trágica e perturbadora para aqueles que a veem. Visitantes do cemitério frequentemente relatam ter visto a figura de Mary Buffy, descrita como uma mulher com um olhar desesperado, que parece penetrar na alma de quem a observa. Em muitas fotografias tiradas no local, uma figura fantasmagórica é capturada sentada em um túmulo, com olhos que brilham intensamente na escuridão. Os relatos muitas vezes incluem descrições de uma presença imponente e uma sensação quase palpável de tristeza e terror que emana de Mary. Esses testemunhos contribuem para o mistério e a reputação assombrada do cemitério. A presença de Mary Buffy no cemitério é frequentemente associada a uma sensação de pavor e um frio intenso que parece surgir do nada. Muitos visitantes relatam que,
quando Mary aparece, a temperatura ao redor deles cai abruptamente, criando um contraste perturbador com o ambiente normalmente ameno. Esse fenômeno contribui para o sentimento de desconforto e medo, amplificando a sensação de que algo sobrenatural está acontecendo. A sensação de frio é frequentemente acompanhada por uma presença opressiva que parece envolver os visitantes, tornando a experiência ainda mais aterrorizante. Durante noites chuvosas, a aparência de Mary Buffy se torna ainda mais inquietante. Com seus cabelos molhados caindo sobre seu rosto pálido, Mary é vista murmurando palavras inaudíveis que parecem ser um clamor desesperado por justiça. A atmosfera em noites de tempestade é carregada de uma energia sombria, e os relâmpagos que iluminam brevemente a figura de Mary revelam seu olhar fixo e perturbador. Esse cenário dramático contribui para a sensação de que Mary está tentando comunicar algo importante ou clamar por vingança, adicionando uma camada adicional de terror à sua aparição. Aqueles que ouviram os sussurros de Mary Buffy relatam um medo paralisante, como se o próprio ar ao redor deles estivesse sendo drenado. A atmosfera do cemitério durante tempestades ganha uma qualidade ainda mais sinistra, com os relâmpagos criando flashes de luz que revelam brevemente a figura perturbadora de Mary. Essa energia quase palpável de dor e raiva parece preencher o espaço, intensificando o medo e o desconforto. Os relatos frequentemente mencionam um sentimento de desesperança e angústia, como se a presença de Mary estivesse constantemente lembrando os visitantes de uma tragédia não resolvida. Mary Buffy não é uma aparição passiva, ela é descrita como uma força inquieta e vingativa. Os que ousam entrar no cemitério à noite relatam experiências de mãos invisíveis tentando puxá-lo para o chão, como se Mary estivesse tentando arrastá-lo para seu mundo de sofrimento eterno. Essa lenda sugere que Mary está em uma busca incessante por justiça ou vingança, e sua presença perturbadora serve como um lembrete constante do que ocorreu ali. O cemitério se torna um cenário de tormento contínuo, onde Mary Buffy busca resolver a injustiça de sua própria morte. Visitantes do cemitério que se aventuram à noite frequentemente relatam sentir mãos invisíveis tentando puxá-lo para o chão, como se Mary Buffy estivesse tentando arrastá-lo para seu mundo de sofrimento eterno. As árvores ao redor do cemitério parecem se curvar sob o peso de seu tormento, com galhos estalando e sussurrando ao vento, como se estivessem narrando sua trágica história. Esse fenômeno adiciona uma dimensão extra ao terror, com os visitantes sentindo uma conexão direta com a dor e a agonia de Mary. A sensação de serem fisicamente puxados para baixo amplifica a experiência de terror e angústia. Você teria coragem de visitar o cemitério de Bachelor's Grove durante uma tempestade e enfrentar a presença vingativa de Mary Buffy? Se a história de Mary Buffy já te arrepiou, prepare-se para conhecer outro conto de terror. Vamos viajar até o cemitério de Greyfriars, em Edimburgo, que é famoso pelo poltergeist de Mackenzie, mas outra figura assombra o local, Sarah Black. História 4. O cemitério de Greyfriars. A história de Sarah Black. O cemitério de Greyfriars, localizado no coração de Edimburgo, é uma das atrações mais macabras e enigmáticas da Escócia. Com suas lápides antigas e sepulturas desgastadas pelo tempo, o local carrega uma atmosfera pesada, como se cada pedra e cada túmulo contassem uma história de dor e tragédia. Entre as inúmeras lendas, o poltergeist de Mackenzie é sem dúvida a entidade mais famosa que assombra Greyfriars, mas ele não está sozinho. O cemitério ganhou notoriedade ao longo dos anos por ser palco de uma das maiores concentrações de fenômenos paranormais do mundo. Visitantes, caçadores de fantasmas e até mesmo moradores locais afirmam que há algo de sinistro entre as lápides e criptas. No entanto, ao lado da presença imponente do poltergeist, outra figura enigmática emerge das sombras, Sarah Black, uma mulher que foi vítima da devastadora peste que assolou Edimburgo no século XVII. A praga, que ceifou milhares de vidas, trouxe consigo uma onda de morte e sofrimento, e muitos acreditam que o espírito de Sarah está condenado a vagar eternamente pelo cemitério, em busca de paz ou da família que perdeu. O contraste entre o poltergeist de Mackenzie, uma presença violenta e perturbadora, e Sarah, uma alma triste e melancólica, torna o cemitério um verdadeiro epicentro de histórias de horror, atraindo curiosos de todo o mundo. Greyfriars é um local, que por si só, já provoca arrepios, mas saber que o espírito de Sarah Black vagueia entre os túmulos, chorando pela tragédia que se abateu sobre ela e sua família, torna o passeio pelo cemitério ainda mais aterrorizante.
A neblina que frequentemente cobre o local parece ser uma cortina que separa o mundo dos vivos e mortos, e há quem diga que, ao anoitecer, essa linha se torna perigosamente tênue. A história de Sarah Black remonta ao período mais sombrio da história de Edimburgo, quando a cidade foi assolada pela peste no século XVII. Sarah, uma mulher comum que vivia com sua família, foi uma das muitas vítimas da praga. A peste não escolhia suas vítimas, homens, mulheres e crianças sucumbiam à doença, e suas mortes eram marcadas por dor e desespero. Sarah, segundo as lendas, perdeu todos os membros de sua família para a peste, antes de finalmente ser acometida pela doença. Acredita-se que, por ter morrido de forma tão trágica e sem receber os ritos adequados, seu espírito ficou preso entre o mundo dos vivos e mortos. No século XVII, quando Sarah viveu, a peste varreu as ruas de Edimburgo com uma ferocidade indescritível. As condições insalubres da cidade e o rápido contágio da doença deixaram poucos sobreviventes. Sarah assistiu impotente, enquanto seus entes queridos sucumbiam um a um, e quando a doença finalmente a tomou, não houve ninguém para garantir que seu enterro fosse feito com dignidade. Lendas afirmam que ela foi enterrada em uma vala comum, com dezenas de outros corpos empilhados, suas almas tão desamparadas quanto seus corpos. Os relatos sobre Sarah variam. Alguns dizem que ela chora por sua própria morte, uma vida ceifada antes da hora. Outros acreditam que seu lamento é pela perda de sua família, de quem ela ainda procura entre as lápides. O que todas as versões têm em comum é a sensação de profundo desespero que acompanha a sua presença. Ao ver seu espírito, vestida de negro, flutuando entre as lápides de Greyfriars, muitos sentem uma tristeza avassaladora, como se por um momento compartilhassem de sua agonia. Testemunhas afirmam que a presença de Sarah evoca uma dor que transcende o físico, atingindo diretamente o coração e a alma daqueles que ousam se aproximar. Os visitantes que se aventuram no cemitério de Greyfriars à noite, muitas vezes relatam experiências que vão além do comum. Muitos afirmam sentir uma presença densa e esmagadora ao caminhar pelas trilhas sinuosas entre os túmulos. A visão de Sarah Black é algo que deixa marcas permanentes na memória dos que a encontram. Descrita como uma figura pálida e magra, vestida de preto, com um véu que cobre parcialmente seu rosto, Sarah costuma ser vista chorando silenciosamente. Seu lamento ecoa pelo cemitério, penetrando o silêncio mortal da noite. Mas não é apenas o som que perturba os visitantes, a visão de seu rosto desfigurado pela peste, com feridas abertas e profundas, provoca terror absoluto. Algumas testemunhas relatam que ao se aproximarem de Sarah, são tomados por uma sensação de pânico inexplicável. O ar, ao redor parece se tornar mais espesso, como se o próprio ambiente estivesse drenando sua energia. Há quem descreva essa sensação como um peso no peito, quase como se uma mão invisível os impedisse de respirar. Em casos extremos, alguns desmaiaram ao ver o rosto de Sarah, incapazes de suportar a visão de sua dor física e emocional. Aqueles que conseguem manter a consciência descrevem uma mistura de compaixão e horror, como se estivessem diante de uma alma condenada a reviver seu sofrimento repetidamente. Muitos dos que relatam esses encontros têm dificuldade em dormir nas noites que seguem sua visita ao cemitério. O rosto de Sarah, desfigurado pela peste e marcado pela dor, continua a assombrá-lo em sonhos e pesadelos. Alguns acreditam que, ao testemunhar o tormento de Sarah, eles acabam levando uma parte de seu sofrimento consigo. É como se ela estivesse à procura de alguém para dividir sua dor, mesmo que por alguns instantes, na esperança de encontrar um alívio temporário para sua eternidade de tormento. As interações com Sarah Black são descritas por muitos como experiências de outro mundo. Ao contrário de outras aparições fantasmagóricas que podem ser vistas apenas à distância, Sarah parece ansiar por contato humano. Testemunhas afirmam que ao se aproximarem de sua figura, sentem uma mão gelada agarrar a sua. Esse toque é descrito como algo frio, quase mortal, mas ao mesmo tempo desesperado, como se Sarah estivesse implorando por ajuda. A sensação é frequentemente acompanhada por um arrepio que percorre a espinha, deixando as pessoas paralisadas de medo e compaixão. Em noites de neblina, a figura de Sarah se torna ainda mais assustadora. Ela aparece de repente entre as árvores e os túmulos, seus lamentos cortando o silêncio pesado. Aqueles que tentam falar com ela, relatam que suas palavras parecem ser abafadas por uma presença invisível, como se o próprio ar ao redor estivesse sendo sugado. Alguns corajosos tentam acalmá-la,
mas em vez disso, encontram-se ainda mais envolvidos no mistério que a cerca. Ao ouvir seu nome sussurrado pelas sombras, muitos descrevem sentir uma conexão estranha, como se o cemitério inteiro estivesse vivo, com uma energia inquieta e inquietante. Para aqueles que tentam uma comunicação mais direta com Sarah, o terror se intensifica. Alguns afirmam que ao sussurrar o nome dela, uma brisa fria varre o cemitério, trazendo consigo uma sensação de perda e desespero. Em casos mais extremos, testemunhas relataram que as sombras parecem ganhar vida, movendo-se por conta própria e até mesmo tocando aqueles que se aproximam demais. A presença de Sarah, ainda que triste, carrega uma energia poderosa, e seu desejo por contato parece ser uma tentativa desesperada de reverter a tragédia que moldou sua existência. A lenda mais desafiadora em torno de Sarah Black envolve encontrar seu túmulo e deixar uma flor como um gesto de compaixão, na esperança de trazer paz à sua alma inquieta. No entanto, poucos se atrevem a realizar essa tarefa, pois as histórias de encontros paranormais no cemitério de Greyfriars são suficientes para afastar até os corações mais valentes. Aqueles que ousam procurar seu túmulo relatam uma série de fenômenos inexplicáveis, desde mudanças bruscas de temperatura até a sensação de serem observados de perto por olhos invisíveis. As lendas em torno do cemitério sugerem que qualquer tentativa de interagir com Sarah pode atrair a ira de outros espíritos que habitam o local, principalmente o poltergeist de Mackenzie. Este espírito, que é conhecido por sua natureza violenta, já atacou muitos visitantes no passado, deixando marcas físicas como arranhões e hematomas. Alguns acreditam que a presença de Mackenzie está ligada à tragédia de Sarah, e que ele age como um guardião impiedoso, impedindo qualquer tentativa de ajudá-la. As noites mais escuras no cemitério são particularmente assustadoras. Durante tempestades, o local ganha uma atmosfera sinistra, e muitos afirmam que o choro de Sarah se transforma em gritos de agonia, quando os trovões ecoam no céu. Alguns visitantes relataram ver figuras sombrias movendo-se rapidamente entre as lápides, aproximando-se de forma ameaçadora, como se estivessem tentando arrastar os vivos para o mundo dos mortos. O risco de cruzar o caminho dessas sombras é uma das razões pelas quais tão poucos ousam visitar o cemitério de Greyfriars durante a madrugada. A história de Sarah Black desperta um medo primordial em quem a escuta. A ideia de caminhar entre as lápides de Greyfriars à noite, enfrentando não apenas o olhar desesperado de Sarah, mas também a presença de outras entidades, é algo que poucos estariam dispostos a fazer. Você teria coragem de encarar essa jornada? O que faria ao ouvir os sussurros de Sarah ou, ao sentir sua mão gelada tocando a sua? História 5. O cemitério de Union, Connecticut. O caçador fantasma. O cemitério de Union é palco de uma das aparições mais perturbadoras já relatadas, o fantasma de um caçador que morreu tragicamente em um acidente durante uma caçada. Ele é frequentemente visto vagando entre as lápides, carregando um rifle em mãos como se estivesse em busca de sua presa, seus olhos vazios e sem brilho fixos em algum ponto distante, como se sua mente estivesse presa em outro tempo. Seu rosto expressa um misto de desespero e determinação, sugerindo que ele está preso eternamente no momento de sua morte, revivendo a última caça que nunca terminou. Há quem diga que ao vê-lo de perto, o caçador parece alheio à presença de outras pessoas, como se estivesse completamente imerso em sua própria dor. Seu uniforme está desgastado e sujo, como se tivesse caminhado sem descanso por décadas, uma figura espectral que parece tanto uma sombra quanto uma memória viva de um passado que se recusa a morrer. Além da visão perturbadora do caçador, o cemitério é conhecido por sons inexplicáveis que ecoam pelas árvores durante a noite. Visitantes relatam ouvir tiros ressoando no silêncio, como se uma caçada estivesse acontecendo em outra dimensão. Esses sons são frequentemente acompanhados por latidos de cães, mas, quando os visitantes tentam localizar as origens dos ruídos, não encontram nada, apenas o vazio e a escuridão. As árvores, imóveis, parecem guardar segredos antigos, enquanto o vento carrega consigo os ecos de algo que já aconteceu, mas que nunca foi esquecido. A sensação de estar cercado por cães invisíveis é avassaladora, deixando muitos visitantes arrepiados e com o desejo desesperado de fugir. Esses fenômenos são mais intensos nas noites sem lua, quando o cemitério é envolto por uma escuridão quase impenetrável, e os ruídos parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se algo estivesse à espreita, esperando para se revelar.
Para aqueles que são corajosos o suficiente para permanecerem no cemitério durante a noite, os encontros com o caçador-fantasma são descritos como extremamente inquietantes. O espírito parece surgir das sombras de repente, muitas vezes a poucos metros de distância, com seu rifle pronto, como se estivesse prestes a disparar. O olhar vidrado, fixo em um alvo invisível, dá a impressão de que ele está preso em um ciclo sem fim, reencenando o momento de sua morte. A cena é tão intensa que alguns visitantes sentem uma pontada de terror inexplicável, como se estivessem testemunhando a tragédia em tempo real. O rosto do caçador, distorcido pela dor e pelo terror do momento fatal, é uma visão que muitos dizem nunca esquecer. Há também relatos de uma sensação física, como se o ar ao redor ficasse mais denso, e a pressão no peito aumentasse, dificultando a respiração. Essas experiências frequentemente deixam os visitantes com a sensação de que o tempo no cemitério de Union não segue as mesmas regras do mundo exterior. Além dos sons e da presença visual do caçador, muitos visitantes relatam sentir toques físicos inexplicáveis enquanto exploram o cemitério. Uma sensação recorrente é a de uma mão gelada tocando seus ombros ou suas costas, uma presença fria e fantasmagórica que faz com que o medo se intensifique instantaneamente. Em algumas ocasiões, as pessoas juram ter ouvido o caçador sussurrar seus nomes no vento, como se estivesse tentando se comunicar ou atrair sua atenção para algo importante. Esses encontros sobrenaturais costumam ser breves, mas profundamente perturbadores, deixando quem os experimenta em um estado de pânico. Em alguns casos, visitantes relataram ter sido seguidos por essa presença mesmo depois de deixarem o cemitério, sentindo uma sombra invisível acompanhá-lo por várias noites após a visita, até que finalmente desaparece sem explicação. Essas experiências alimentam a crença de que o caçador está em busca de algo ou alguém, e que seu espírito, desesperado por contato, ainda ronda o mundo dos vivos. Em noites de neblina, o cemitério de Union assume uma aparência ainda mais macabra. A névoa densa e pesada cobre o solo, escondendo as lápides e criando um cenário quase irreal. Nessas condições, os visitantes relatam que a linha entre o mundo dos vivos e mortos parece desaparecer completamente. A visibilidade reduzida faz com que qualquer sombra pareça ameaçadora, e os sons de tiros e latidos que costumam ser ouvidos à noite parecem ainda mais próximos e mais assustadores. O som abafado pelo nevoeiro dá a impressão de que algo está se movendo lentamente entre as lápides, espreitando. Muitas vezes, quem visita o local nessas condições relata que a neblina parece se mover de maneira própria, quase como se estivesse viva, envolvendo os visitantes em uma sensação sufocante de terror. O ar fica mais gelado, e a sensação de ser observado se intensifica, como se algo invisível estivesse se aproximando lentamente, pronto para se revelar a qualquer momento. O caçador, como muitos acreditam, está preso em um ciclo eterno de agonia. Ele revive, noite após noite, o momento de sua morte, como se estivesse condenado a repetir aquele instante de desespero infinitamente. Sua alma parece presa no cemitério, incapaz de seguir em frente. Cada vez que ele aparece, é como se estivesse tentando concluir algo que foi interrompido por sua morte, uma última caçada que nunca foi completada. As testemunhas que experimentaram encontros mais prolongados com o caçador relatam sentir uma profunda sensação de tristeza e desespero, como se estivessem conectadas mesmo que brevemente, com a dor que ele carrega. O ciclo que prende o caçador é uma lembrança constante de que algo terrível aconteceu no local, e sua presença fantasmagórica serve como um aviso sombrio para todos que se atrevem a entrar no cemitério de Union após o cair da noite. A aura de sofrimento que envolve o cemitério não é facilmente esquecida, e muitos visitantes afirmam que, mesmo depois de saírem do local, sentem que uma parte do caçador ainda os acompanha, uma sombra persistente de sua angústia. O cemitério de Union, com suas histórias de aparições fantasmagóricas e encontros sobrenaturais, tornou-se um local de interesse para caçadores de fantasmas e curiosos do paranormal. No entanto, o verdadeiro desafio está em passar uma noite inteira entre as lápides, enfrentando a presença assustadora do caçador e os ruídos perturbadores que ecoam entre as árvores. A ideia de ouvir os passos silenciosos do caçador-fantasma, seguidos pelos latidos de seus cães, é suficiente para manter muitos visitantes afastados, mas para os poucos corajosos que ousam explorar Union durante a madrugada, o medo é uma certeza. E você? Teria coragem de se aventurar?
Se gostou dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e tocar no sininho para receber todas as nossas notificações.